Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu venho trazer mais uma palavra viva para a sua vida. A palavra de hoje, meus irmãos, ela se encontra em nome do Senhor Jesus em João 2, vertido versículo 3, onde fala: quem ama, obedece. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, isto é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novos, mas mandamento antigo, que desde o princípio estivesse. Este mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez que escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque não passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva. Aquele que ama o seu irmão e não está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece o seu irmão está nas trevas e anda em trevas. Não sabeis que para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinho, escrevo-vos, porque seu nome vos são perdoados os pecados. Pois escrevo, porque conheceste aquele que desde o princípio. Jovens, escrevo para que venceste o maligno. E vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi para que já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque fostes fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Meus irmãos, quando nós deparamos com essa palavra, é uma palavra de vida para nós. É uma palavra onde João escreve, já que muitos eram os erros que eram aceitos entre os irmãos. Um deles era a imoralidade. Um deles é a falta de respeito, de amor com o seu próximo. É o que eu venho te chamar hoje a atenção sobre o amor que devemos ter pelo nosso próximo. Como ele falou aqui, João fala aqui, que esse mandamento não é um mandamento novo, mas um mandamento desde o princípio. Ele era antigo, mas ele estava escrevendo outra vez. No versículo 8 ele fala, outra vez escreva um mandamento novo. Porque muitos daqueles falavam que amavam os seus próximos, cometiam erros, aborreciam, falavam com palavras. O amor dele estava longe. E ali faz comparação com a luz. Aquele que diz que está na luz, como pode aborrecer o seu irmão? Ele agora está em treva. Mas aquele que anda na luz, na direção de Deus, ele não vive em tropeço, porque agora os seus olhos estão abertos, ele pode enxergar. Mas aquele que vive, aquele espírito, irmãos, muitas pessoas de contenda, que vê todo o erro em todos os lugares, nas pessoas, aquela pessoa que está sempre pronta para criticar, para falar alguma palavra, muitas das vezes que não convém de falar em certos momentos,
ou com certas pessoas, que cada um deles tem um trabalhar diferente, tem um agir. Mas esses que fala qualquer coisa que vem em sua boca, que não importa em magoar os seus irmãos, esses, além de dizer que andam na luz, eles não andam na luz, eles estão nas trevas, porque os seus olhos estão cegos. Uma palavra muitas das vezes, irmãos, pode edificar, mas pode também matar, destruir. Uma palavra mal liberada, maldita, pode aborrecer o seu próximo, o seu irmão. E muitas vezes, muitas pessoas falam que não tem nenhum problema nisso. Como era ali um ensino errado. João estava falando entre os cristãos, que diziam ser pessoas da obra de Cristo, como hoje. Muitos pensam em combater o erro de outras pessoas, mas não querem reconhecer os seus erros. O principal disso, meus irmãos, quando João escreve essa epístola, ele fala que muitos pensavam que o corpo de Jesus não era real, que ele não era um homem de verdade. E foi por causa disso que ele escreveu para combater e para afirmar que o corpo de Jesus era um corpo real, era uma pessoa como eu e você, que muitos puderam tocar nele e foram curados. E ele vem relatando para nós a nossa comunhão como servo de Deus com o nosso próximo, porque essa comunhão com o nosso próximo tem que trazer alegria. Alegria, meus irmãos. Essa comunhão, quando nós temos entre o nosso próximo, de chegar e saber conversar, não saber julgamentos. Tem muitos que hoje estão julgando as pessoas, querem ser juízes. A nossa obrigação é pregar, mas Deus fala, amai uns aos outros. Devemos amar. E se você obedece toda essa palavra do Senhor e você não sabe amar o seu próximo, você não consegue perdoar, meus irmãos. Seus olhos não foram totalmente abertos, meus irmãos, porque seus olhos ainda poderão enxergar tropeços e que vão te levar às trevas, meus irmãos. Porque aqueles que quando passam a andar na luz, ele consegue se libertar do pecado. E quando nós conseguimos nos libertar dos nossos pecados, dos nossos erros, isso nos traz a certeza de vida eterna. Por isso, meus irmãos, a nossa comunhão com o nosso próximo, o nosso amor, procurar ajudar em que possível for, é para quem anda na luz. É para quem tem comunhão. Comunhão com Deus, na pessoa de Jesus. Porque, como o texto vem falar, quem ama obedece. Mas aquele que ama, que diz que ama o Senhor, que fala eu conheço, mas não guarda, estes também devem andar na luz. Tem que se afastar daquilo que não provém de Deus, para que os seus pés não tropecem. Porque a palavra do Senhor fala, o amor tem que ser um fato principal na nossa vida, para que nós conseguirmos alcançar as bênçãos do Senhor, alcançar a eternidade. Porque o amor faz com que nós lembremos do grande sacrifício que Jesus fez por mim e por você. O amor, quando nós paramos e pensamos, quando nós cometemos algo pecado, o amor por Jesus Cristo nos faz nos arrepender, nos faz nos sentir envergonhados,
não faz nos abrir os olhos e voltar atrás. Porque, meu irmão, a palavra do Senhor fala: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que temos, muitas das vezes, porque o Senhor fala isso? Porque no mundo há muitas coisas para nos oferecer. E vai ter muitas das coisas que a gente vamos ficar em dúvidas. Muitas das vezes as pessoas ficam perdidos entre escolhas. Talvez escolhas que vão gerar prejuízos, escolhas que vão gerar perdas, em nome do Senhor Jesus, escolhas que vão gerar dores ou alegrias. Mas geralmente, meus irmãos, as pessoas hoje em dia, como nos antepassados, não estão pensando, estão amando este mundo, as coisas que há nela, estão se esquecendo que há um novo horizonte na nossa vida, há uma nova vida na nossa vida, há um novo rumo na nossa vida, há uma cidade que nos espera, que não está aqui nessa terra, meus irmãos. Então não devemos amar o mundo, porque se nós amamos o mundo em primeiro lugar, não podemos alcançar ao Pai, a eternidade, a nova Jerusalém, porque tudo isso vai ficar. Por isso a palavra do Senhor fala: se alguém amar o mundo, não está no Pai, o Pai não está nele. Porque ele não consegue muitas das vezes, diante dos seus olhos humanos, desligar de certas coisas aqui dessa terra, por amor, muitas das coisas, apego. E isso muitas das vezes tem impedido o cristão de seguir, de caminhar. Porque a carne, os olhos, meus irmãos, pede coisas. Muitas das vezes nós somos levados e acabamos pecando. Muitas das vezes pela soberba da vida. Então, isso quer dizer que as pessoas ainda estão no mundo. Meus irmãos, a gente não devemos esquecer. Nós devemos ficar cada dia mais comunhão. Mas primeiramente essa comunhão tem que ser com Jesus Cristo, meus irmãos. Tem que ser com Ele, com o Pai, diretamente a Ele. Não devemos ser levados por outras pessoas, ou pela fé de outras pessoas, ou pela força de outras pessoas, porque elas vão seguir em frente. Tem horas que talvez Deus vai permitir que você ande sozinho, e vão tirar elas do seu caminho. Se você não tiver essa comunhão com o Senhor, amar Ele de todo o seu coração, você irá tropeçar os seus caminhos, serão desviar, porque a sua força foi erguida em outras pessoas. Quantas pessoas a gente vemos que pessoas estão erguidas no pastor, no presbítero, no marido, na esposa, na namorada, no amigo, sabe? E não tem aquele intimidade com o Senhor, com Deus próprio, Ele, Deus, experiência própria com Ele, Deus. E pelos esses caminhos que essas pessoas acabam saindo, indo para outros lugares, ou até mesmo saindo da presença do Senhor, essa pessoa que diz que anda em luz, acaba também desfalecendo, até mesmo saindo da presença de Deus, não tendo mais forças para ir para casa, para louvar, sabe? Não vê mais solução, mais jeito, a vida fica pesada, o fardo. Porque colocaram e depositaram todas as suas forças, todas as suas esperanças em outras pessoas. É triste quando nós vemos isso. Esse é o amor do mundo. E esse amor do mundo, ele falha conosco. Mas Jesus não falhou com você. Ele foi até o fim por você, por mim. E Ele manifestou a sua graça, a sua unção sobre nós. Aquele que tem a graça de Deus, tem a unção de Deus, ele não é mentiroso, meu irmão. Ele ensina a verdade. A
para que as pessoas permaneçam na perseverança, meu irmão. Porque desde o princípio nós conhecemos, quando nós vimos ali, quando Caim, que era do maligno, matou seu irmão, meus irmãos. Porque suas obras eram más. Mas a dos seus irmãos era justa. Os irmãos, não maravilheis com as coisas desse mundo, porque ele certamente irá te aborrecer. Sabemos que iremos nessa vida passarmos pela morte. Todos nós iremos passar. É o pecado desde o começo. Mas Deus, Jesus Cristo, veio para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós crescêssemos, para que nós amássemos, para que nós guardássemos a sua palavra. Ele veio como prova viva, para que nós hoje testificamos que nós conhecemos a Ele, que nós amamos a eles. E Ele nos deixou um legado para nós amarmos os irmãos. Ele deixou um legado para orarmos por aquele que persegue. Muitas das vezes esquecemos de orar por aqueles que nos perseguem. Ao invés de orar, amaldiçoamos, xingamos. Muitas pessoas fazem esta oração contrária. Senhor, tira essa pessoa do meu caminho, tira essa pessoa do lugar. Senhor, faça justiça, acaba com essa pessoa. Irmãos, não foi isso que Deus ensinou para nós. Deus nos ensinou a orar um pelos outros. Amai. Eu não sei como hoje você se encontra, o seu coração. Eu não sei que amor que você tem buscado, mas eu sei que Jesus Cristo te amou sobre todas as coisas. E Ele te ama. Cometer pecados, nós cometemos muitos pecados. Mas agora que nós somos nascidos de novo, irmãos, não devemos cometer os mesmos pecados. Porque se nós cometemos os pecados, não podemos dizer que Deus, o Pai, está conosco. Porque nós guardamos seus mandamentos. Porque coisas maravilhosas Ele tem feito em nossa vida. Porque Cristo nos amou. E vem novamente João falando, outra vez, desse grande mandamento, lembrando, exortando o povo que diziam que estavam com Jesus, que diziam conhecer Jesus, mas tinham esquecido desse fato importante, assim como nós muitas das vezes também. Aquele que guarda, ele tem o dom de seguimento. O Espírito Santo te dá o que é verdade, o que não é, onde que você deve seguir, onde você deve pisar seus pés. Se isso ou aquilo provém do Senhor, é verdadeiramente, Ele não te deixa confundido. Aquele que não crê, meu irmão, ele não pode provar das coisas maravilhosas de Deus. E nós devemos saber de seguir o que é de Deus. Porque todo aquele que não crê, que muitos falsos existem. E Deus nos fala que nós devemos provarmos se os espíritos são de Deus.
Como nós iremos provar se o Espírito Santo de Deus? Nisto conhecemos que o Espírito de Deus é todo aquele Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e Ele é de Deus. Como aquele povo ali não estava crendo. E todo aquele Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele não pode ser de Deus. A própria palavra do Senhor fala, a partir do versículo 4 em diante, de 1 João, esse espírito é do anticristo, porque ele não confessa que ele veio a esse mundo como um homem carnal e 100% espírito também. Ele sentiu dores, ele sentiu cansaço, caminhou, ele curou. Ele era uma pessoa real, era um homem como eu e você. Muitos daqueles que estavam ali negavam a essa pessoa de Jesus Cristo, falando que não era um homem de verdade. João vem escrevendo, porque eles ainda estavam no mundo, porque todo aquele do mundo são, ele fala o que ele ouve do mundo, mas todo aquele que conhece a Deus, ele não ouve o mundo, ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus, a voz da verdade. E essa voz da verdade, ela não traz engano, ela não traz erros. Então é necessário que amamos um ao outro, porque o amor é de Deus. E qualquer pessoa que é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é compaixão. E ele enviou o seu único filho ao mundo. Quem poderia fazer tal grandes coisas por mim e por você? Enviar o seu filho em sacrifício pelos meus e o seu pecado. Mas nós cremos, apesar de nunca termos visto Deus assim com nossos olhos carnais, como a humanidade não tem. Mas nós amamos a Deus e amamos uns aos outros, porque Ele está em nós e em nós é o perfeito o seu amor. Pois Ele agora nos deu do seu Espírito. E nós vimos essa palavra, nós conhecemos, nós vimos que Ele tem feito até mesmo na nossa vida. Podemos nós, eu creio que cada um pode testificar algo que Deus fez, que o Pai fez na sua vida. Como devemos nós ser gratos por Ele ter nos resgatado desse mundo. Ele se tornou nosso Salvador. E que naquele dia, meus irmãos, do juízo, tenhamos confiança e trazermos conosco o perfeito amor de Deus na nossa vida. Porque é através da fé. Através da nossa fé, nosso comando de Deus, que nós somos nascidos todos os dias. Peço ao Senhor, eu quero cada dia mais, meu Deus, me renovar minhas forças, ser uma nova pessoa. Eu quero aprender a amar com esse amor que Jesus tanto me amou, que o Senhor me amou. Eu preciso guardar os seus mandamentos. E aqueles que guardam os mandamentos, obedecem ao Senhor com alegria, com amor, eles não são pesados. E Deus nos garante: o que é nascido de Deus vence o mundo. Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo.
Quem tem um filho, quem recebe Jesus na sua vida, ele tem vida. Para quem crê. E para ter vida eterna, precisa ter confiança, precisa ter entrega. É preciso ouvir a voz do Senhor. Não olha para esse mundo, porque esse mundo hoje ele já é do maligno. E Deus, através do seu Santo Espírito, sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunhão com Ele, a nossa entrega, Ele não deu conhecimento para conhecer o que é verdadeiro, para que nós estejamos neles. Porque Ele é vida eterna, meu irmão. Então, é tarde talvez você perdoar, liberar perdão. É tarde de você voltar ao primeiro amor de Deus para a sua vida, começando o seu irmão. Se nessa tarde Deus te deu a oportunidade para você ouvir essa palavra, e se você tem a oportunidade, se conserte com seu irmão, conserte com seu próximo. Não importa quem foi que ofendeu, não importa quem falou. Talvez você me falar, mas não foi eu que provoquei, não eu que fiz. Mas peça o perdão, libera o perdão, para que você seja mais leve, para que não fique pesado sobre as suas costas. E se o teu irmão não perdoar, aí é ele com Deus. Mas a sua parte você fez. Não devemos esquecer. Todo aquele que está em Deus, que é nascido em Cristo, ele tem amor, ele tem perdão para liberar. Porque o seu entendimento foi aberto. Porque ele anda na luz. Devemos nós assim guardarmos esse amor verdadeiro, principalmente aquele que é nascido de novo. Esse pode liberar perdão. Esse pode ter vida eterna com Deus. Com amor são fundamentos de todas as coisas. Através mesmo da obediência, como nós vimos. Quem ama obedece, guarda, perdoa, se afasta das trevas. Ele sabe ter o dom do seguimento daquilo que é de Deus. Ele busca a santidade de Deus, esse amor fraterno. Ele não ama as coisas deste mundo acima de Deus. Não pode amar as coisas desse mundo, ser apegado às coisas desse mundo, que nós não pertencemos a eles. Estamos aqui porque somos remidos e lavados, porque nós testificamos as grandes coisas que Ele fez na nossa vida. Nós conhecemos a Ele, então nós obedecemos a pessoa de Deus, a Jesus Cristo, porque essa palavra é de vida. Andai na luz, meus irmãos, e tenha comunhão e alegria um com os outros, com seus irmãos, porque é isso que Deus nos ensina. Então quem ama, ele obedece esse mandamento, e neles são manifestados a graça de Deus na sua vida, a misericórdia de Deus na sua vida. As portas são abertas. Ele não anda preocupado, enfatizado com o seu amanhã, porque ele conhece ao Deus poderoso, porque o Pai vive nele. E a palavra dele, que veio até a nós e nos resgatou, porque o que não foi o seu amor por mim e por você,
Em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu tenho para você hoje, nessa tarde. Vamos fazer a nossa oração, meus irmãos. Senhor, meu Deus amado, eu não sei como está essa pessoa do outro lado, mas eu sei de uma coisa, Senhor, que o seu amor, meu Pai, foi grande por nós. Nos ensina, meu Pai amado, a amar. Nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a ter comunhão com o nosso próximo. Senhor, nos ensina, meu Pai amado, a obedecer a Tua palavra. Nos ensina, meu Pai amado, não ser apegados nas coisas desse mundo, Senhor. Meu Pai, nós queremos, meu Pai, andar na luz. Abre os olhos, meu Pai, dessas pessoas, meu Pai, que talvez estão na vida de tropeço, meu Pai, que ainda fala que te conhece, mas andas nas trevas, meu Pai, porque cegos estão seus olhos, não foram abertos, meu Pai, mas que os olhos espirituais possam ser abertos, meu Pai, que ele possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ser liberto, meu Pai amado, que possa ser manifestado tua graça, tua glória sobre a vida dele, que ele carregue, meu Pai amado, a sua verdadeira identidade de cristão, meu Pai. Não importa o que o mundo tem ensinado, o que o mundo tem dito para ele, Senhor. Que ele venha, meu Pai amado, ser uma nova criatura e andar na justiça do Senhor, meu Pai amado. Que ele possa todo dia, meu Pai, vencer a carne, meu Pai. Que o nosso espírito, meu Pai, tem que vencer a nossa carne, meu Pai. Porque nós conhecemos ao Senhor. Nós conhecemos, meu Pai, a Tua palavra. Nos ensina a guardar, Senhor. Pai amado, que possamos, meu Pai, as nossas ofertas, meu Pai, ser agradáveis a Ti, meu Pai. Que seja com amor verdadeiro, fraterno, meu Pai amado. Porque o Senhor venceu o mundo por mim e por aqueles que amam a Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, veio salvar este mundo do pecado, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse perfeito amor que o Senhor nos amou primeiro, acima de todas as coisas, meu Pai, apesar de muitas vezes nós percamos, retroceder, mas pedimos perdão nessa tarde e entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa reinar na sua vida, meus irmãos. Em nome de Jesus.